Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia 30 de julho, não esqueçam, assim que vocês se acordarem, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos tirando dentro de nós temores, medos, angústia, tudo que assombra a mim e a vocês. Por isso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, vamos clamar o nome do Senhor. É nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, com certeza nós vamos chegar ao reino de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque, dependa desse nome. Esse nome é quem nos dá a verdadeira salvação. Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o ardor do Espírito, o queimor do Espírito, aí nós podemos sim abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês hoje a sua necessidade. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, ao abrir a Bíblia, se abra também completamente para que Deus possa falar profundamente ao vosso coração. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, 30 de julho, ó Senhor Jesus. E ele pede para mim vocês lerem 2 Crônicas 26 ao 28. Romanos 13. Salmos 23, muito conhecido e todos gostam de ler. E Provérbios 20, versículo 11. Louvado seja Deus. O Salmo 23, claro, nós não podemos deixar de ler esse Salmo 23 bem desfrutante, que diz o título que vocês já sabem, mas é bom pegar esse título e confirmar vivendo. O Senhor está afirmando, então vamos viver o Senhor. É o meu pastor. Ele é o meu pastor. Então, eu e vocês precisamos afirmar como? Vivendo o pastoreio de Deus e confirmando que realmente ele é o nosso pastor. E ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é quando eu estou realmente entregue a ele. Nada vai me faltar. É se abrir para ele. Aí ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor é o nosso descanso. Tem mais, ele refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, Senhor Jesus. Esse é um Deus maravilhoso. E diz mais: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consola. Deus ainda faz isso para mim e vocês, se nós estivermos realmente conectados a Ele. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade, amados e amadas irmãs, e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse é o Salmo 23 que, com certeza, todos nós amamos o Salmo 23, mas precisamos viver esse Salmo 23. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza Deus tem falado, graças a Deus, ao nosso coração, principalmente nesse Salmo 23, aí sim, podemos também completar com o livrinho Alimento Diário, volume 4, cuja série é A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Não podemos ficar mais em dúvida. A igreja é coluna e base da verdade. Louvado seja Deus. E o título geral é Combater o Bom Combate. Zesmar e Pedro Dong.
Dois irmãos, que todos nós já sabemos que Deus tem falado bastante através desses dois irmãos. Louvado a Deus. E o título da semana é A Importância de se manter saudável. Amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, como é importante nós se mantermos saudáveis na palavra de Deus. Louvado seja Deus. E hoje, sexta-feira, tem vários capítulos e versículos, nós já lemos todos aqui, mas é bom reler novamente. Relendo, com certeza, algum capítulo, algum versículo vai nos encorajar mais e mais a prosseguir essa missão que Deus deu para mim e vocês de pregar o evangelho. Louvado seja Deus. E ler coração é um provérbio, né? Com certeza já lemos, provérbio 8, texto que diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, tá vendo? A soberba, a arrogância, o mal caminho, aliás, e a boca perversa. Eu os aborreço. Portanto, amados e amadas irmãs, lembre-se, não vamos ter medo de Deus. Vamos ter temor ao Senhor, não medo. Ó Senhor Jesus. E aqui o título diz: cegados pela presunção e pelo orgulho. Ó Senhor Jesus. Em Atos 9, você já sabe também que ali fala sobre a convenção de Paulo, né? Paulo se converteu ali no capítulo 9 de Atos, começa a dizer, e ele foi cego, como vocês todos também já sabem. Foi cego, ele pensava que estava agradando a Deus, e foi preciso o Senhor cegá-lo, né? Nós já sabemos a história. Mas, amados e amadas irmãs, lembre-se, Paulo foi um homem que foi cegado para ver. Ele não estava vendo Deus, ele pensava que estava vendo, pensava que estava agradando a Deus. E nós, amados irmãos, lembre-se, nós podemos muitas vezes estar cegos espiritualmente. Muitas vezes nós podemos estar cegos espiritualmente, mas Deus sempre está mandando um mensageiro para nós acordarmos, amém? E enxergarmos, amém? Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, são 8 parágrafos bem desfrutantes. Vocês leiam com calma. É bom porque pode ter uma frasezinha que pode, com certeza, hoje fazer efeito na sua vida, na minha vida, amém? Louvado-se a Deus. E aqui vai dizendo o seguinte, o início. Ao descrever alguém que ensina doutrinas diferentes, Paulo diz que esse é efetuado. Nada entende, mas tem mania por questão e contendas, olha a palavrinha, contenda de palavras de que nascem o que? Inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, está lá em 1 Timóteo 6,4. Pessoas que realmente querem saber de discutir a palavra. E a palavra não tem nenhum versículo que diz para mim, vocês, que nós temos que discutir a palavra. Nós precisamos desfrutar e receber como vida, não discutir com ninguém. Ser efetuado é ser cegado pelo orgulho e pela presunção. Aí diz, os mestres mencionados em 1 Timóteo faziam ousadias, ascensões sobre, ousadas, aliás, as asseverações sobre coisas que nem sabiam ao certo que se tratavam, com o objetivo de ganhar público. Tem muitos assim, nós sabemos disso. No passado, alguns chegaram a produzir uma revista com o intuito de se afirmar como detentores da verdade. Ó Senhor Jesus. Essa revista, por fim, tornou-se um mero fórum de discussão doutrinária. Aí ela adverte para mim e vocês, querido leitor, não temos interesse nisso. Antes, o que queremos é levar vida às pessoas e que elas vivam por essa vida. Que vida é essa que os irmãos estão falando? É a vida de Deus, a vida indestrutível. É essa vida que eu e vocês, amados irmãos e amadas irmãs, temos que levar para as pessoas. É nessa vida indestrutível que é a de Deus que pode as pessoas serem salvos. Então, eu e vocês temos essa
incumbência de levar essa salvação às pessoas. Louvado seja Deus. Eu vou descer mais um pouquinho, que tem aqui, o 3 tem umas pepitas bem desfrutantes. Diz assim, olha. Diante disso, Paulo ensinava a Timóteo que podemos viver pela fé, expressando Deus em nossa carne. Isso hoje, com certeza, também é possível. E tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Essa parte aqui de 1 Timóteo 6,8 está afirmando que temos o que eu comer e vestir, eu fique contente. Mas sabemos que, na prática, amados e amadas irmãs, não é muito fácil. Deus está dizendo aqui. E nós, muitas vezes, ultrapassamos o limite. Eu quero ter mais, mais, mais. Mas Deus diz assim, só o que comer, Alivate, só o que se vestir. Fique contente. Por que ficar contente? Porque é Ele mesmo que dá tudo. Então não preciso me esgoelar, como diz uma irmã, me esgoelar para ganhar bastante. Sim, pode ganhar, mas sabemos que quando ganhamos bastante, às vezes nós não agradecemos tanto, né, amados? Vocês sabem o que estou dizendo. Mas vamos ser esses e essa que fique contente com o que já tem. Amém? Louvado seja Deus. Aí ele diz: em geral, a motivação dos que ensinavam diferente de Paulo era buscar um espaço alternativo para si, visando a piedade como um negócio lucrativo, alimentando interesses financeiros e materiais, tá vendo? Incentivando, que eles estavam incentivando as pessoas, né? Ganhar bastante, naquele tempo, né? E muitos faziam isso também. E para ter interesse o quê? Só para si. Por isso, amados e amadas irmãs, vamos ouvir o que Deus está falando para nós. Se Ele diz que eu e vocês podemos ficar contentes com o que nós já temos, nós podemos continuar assim, trabalhando, mas viver o que Deus está dizendo na sua palavra. Louvado seja Deus. Eu vou passar aqui a página um pouquinho para a gente ver aqui do outro lado uns desfrutos maravilhosos. Que ele diz assim: quanto a nós, precisamos seguir o ensinamento dos apóstolos. Está lá em Atos, né, 2, 42 ao 43. No tempo da igreja primitiva, os irmãos perseveravam no que os apóstolos ensinavam, tá vendo? Os apóstolos eram liderados por Pedro e João. Era seu cooperador principal, tá vendo? Eles transmitiam os ensinamentos dos apóstolos, nos quais a igreja tinha o que? Comunhão. É isso que eu e vocês temos que ter esta visão. Que nós precisamos ter comunhão, ó Senhor Jesus. Primeiro com o Senhor e depois com os irmãos. Aí ele diz: o perigo de buscar ensinamento em muitos lugares é achar algo que nos traga dano espiritual. Esse é o perigo. A vida da igreja, muitos podem pensar, as mesmas coisas eu vou buscar ali em outro canto que tem coisa mais interessante. Mas ele diz que pode buscar dano espiritual. Lembre-se bem disso. Por isso, amados, temos comunhão no ensinamento dos apóstolos. Por que no ensinamento dos apóstolos? Simples. Porque os apóstolos eles foram ensinados, aperfeiçoados pelo próprio Senhor. Então, o ensinamento é dos apóstolos. Não podemos ficar mais em dúvida. Não significa que eu e vocês temos que ser esses e essas que, ao buscar os ensinamentos dos apóstolos, eu e vocês ser os melhores. Não. Ser mesmo como os apóstolos eram. Simples. Ter simplicidade é o que Jesus ensinou a cada um deles. Amém? Louvado seja Deus. Aí diz assim: por isso tenhamos comunhão no ensinamento dos apóstolos. Aí diz que, de maneira prática, é tudo que está no Novo Testamento. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não se esqueçam, o ensinamento dos apóstolos é um ensinamento puro, é um ensinamento verdadeiro, é um ensinamento correto, porque é um ensinamento que vem de Deus. Louvado seja Deus. E por fim ele diz, em 2 Timóteo 3, 14 ao 15, Paulo fala ao seu jovem cooperador que este não precisava buscar conteúdos diferentes para transmitir aos irmãos.
ele sabia de quem havia aprendido. Assim, ele se inteirou de que Paulo lhe ensinava. Ensinamento produz salvação na fé em Cristo Jesus. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos ser esses e essas que estamos aprendendo com o ensinamento dos apóstolos, que podemos abrir o nosso coração para que Deus possa nos ensinar mais e mais a sua palavra. E outra, e nós praticarmos, que é o principal. Amém? Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Mas lembrando, não esqueçam de uma frase pode salvar alguém, principalmente você que leu essa frase e ponderou, considerou diante dessa frase. Amém? Louvado seja Deus. Sim,